Eu vou ter que ir. Você pede depois, você quer que eu entregue depois? Na hora da coisa, o que é? É do expediente? O que é isso aí? É expediente. Boa noite a todos. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, franqueia a palavra ao vereador Edson PC para proceder à leitura de um texto bíblico. Minha mulher tá grávida, tá caramba, filho, nem me fala. É Mateus, né? É Mateus 5? Mateus, não, você vai ler do 43, capítulo 6. Essa Bíblia está errada. Tá muito errado, Do né? 43 até o 48. Fala aí, Mateus. Você não fala o capítulo, fala o versículo. Do 43 ao 48. Boa noite. Mateus, do 43 ao 48. Ouviste que foi dito: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vós inimigos, orai pelos que vós perseguem. Para que vós tornares filhos de vós pais celestes, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus, bons, vir chuva sobre os justos e injustos. Por que amardes os que vós amam? Que recompensa tendes? Não faz publicamos também os mesmos? E se saudar-se somente os vossos irmãos, que faz demais? Não fazem os gentios também os mesmos? Porque sede vós perfeitos como perfeito e vós o Pai Celeste. Amém. Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação de presença de vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Vereador Carlos Florentino, presente. Vereador Edson PC. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereador Flávia Bittar. Presente. Vereador Márcio Melli. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 3 vereadores presentes. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos declarando aberta a 57ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Não havendo nenhuma manifestação dos vereadores e vereadoras quanto à ata da 56ª sessão ordinária da 17ª legislatura, de acordo com o artigo 95 do Regimento Interno, declaro-a aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes na pauta do expediente. Expediente apresentado pelo Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito número 110/2018, em resposta ao requerimento número 35/2018, de autoria do vereador Edson PC. Encaminhe-se. Ofício do Gabinete do Prefeito número 117/2018, encaminhando o projeto de lei número 24/2018.
Encaminha-se à Procuradoria Jurídica e às comissões permanentes. É isso? Qual? Qual que você levou? O 117, ok. Encaminha-se à Procuradoria Não, tudo bem. Não, eu quero saber se você quer. Tem um palê aí. Eu não falei depois. Então, agora é isso. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 128, 2018. Assunto ofício CGM, número 117, 2018. Este tem a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência e demais pares dessa Casa de Leis, cópia ofício CGM, número 117, 2018, GC, que trata do número 47, 2018, Patrimônio Público e Social, Acesso à Informação. Notícia: descumprimento da legislação de acesso à informação pública. Ao tempo, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito Jaime Cruz. Inteiro? Só o ofício aqui. Isso. É para ver o ofício aqui ou essa primeira parte? Mas leu a emenda, vou ficar lendo isso aqui. É, os dois. Qual que é esse? Esse é o outro. Esse aí e o outro que é do Esse. Qual que é da promotoria? Essa aí é da promotoria, que é sobre o arquivamento do processo. Então lê tudo. Vocês gostam de mim, não? É. Eu estou tentando escapar. Excelentíssima senhora Claudineia Vendemiato Serafim, prefeita de Vinhedo em exercício. Cumprimentando Vossa Excelência, venho pelo presente apresentar informações acerca da promoção de arquivamento do inquérito civil em referência inaugurado por suposta conduta irregular do Executivo Municipal por se abster de responder a requerimentos de vereadores ou o fazendo de forma lacunosa ou incompleta, atingindo inclusive a Lei de Acesso à Informação. A representação também atingiu a presidência da Câmara. Requer ainda informações quanto a eventuais avaliações do portal de transparência da Prefeitura por órgãos da fiscalização externa. A portaria número 47 de 2018, que inaugura o inquérito civil, aduz a representação feita pelos vereadores Anderson PC e Rodrigo Paixão, que, dentre outras afirmações inverídicas, acusam a Prefeitura de não responder a requerimento dos vereadores da oposição ao governo ou fazê-lo de forma lacunosa. Dizem que sua prerrogativa de fiscalização está sendo perturbada, inclusive com a conivência dos vereadores da base aliada, que votam contra pedidos importantes, impedindo que o requerimento se tornasse oficial. Atacam, dessa forma, a própria prerrogativa de voto. Alegaram improbidade administrativa e conivência por parte da Controladoria Geral, órgão que, segundo os dois vereadores, deveriam zelar, mas não zela pela transparência. Contudo, senhora prefeita, instados a nos manifestar, comprovamos que a Prefeitura cumpre fielmente a Lei de Acesso à Informação, sendo inclusive uma das cidades melhor avaliadas quanto à transparência pública pela Controladoria Geral da União. O Ministério Público, a par de todas as informações e documentos juntados, verificou a ilegalidade dos procedimentos da Prefeitura e, por via reversa, afastar as alegações da dupla de vereadores, inclusive apontando abusos e requerimentos incompreensíveis ou de difícil cumprimento, além da falta de justificativa. Ainda o Ministério Público diz que a Prefeitura ou seus agentes não cometem improbidade, tampouco turbam a prerrogativa de fiscalização por parte dos vereadores. Suscita, inclusive, o documento aparente interferência ilegal do Legislativo no bom funcionamento do Executivo, ferindo-se dessa forma o princípio da constitucionalidade, da independência e harmonia entre os poderes. Pelo exposto, solicito se digne Vossa Excelência encaminhar à presidência da Câmara o presente com cópia da promoção de arquivamento anexa para conhecimento da Casa Legislativa, visando maior
acuidade com a aprovação de requerimentos genéricos e desproporcionais. A Controladoria Geral continuará tratando a informação pública disponível como acessível a todos, também como a receber com respeito qualquer requerimento proveniente da Câmara Municipal ou qualquer órgão de fiscalização externa, com o respeito e atenção que merece, desde que específicos e razoáveis, em vista ao princípio da proporcionalidade. Fico à disposição, esclarecimentos. Elvis Tomé, Controlador-Geral do município. Senhor presidente, uma questão de ordem. Qual é a ordem? Como nós saímos do trâmite cotidiano, né, que é tratado no regimento interno, e foi lido um ofício da Controladoria que cita 2 vereadores, eu gostaria de pedir o senhor que liberasse a palavra para que a gente pudesse justificar, né? Porque senão fica a palavra da Controladoria lida em público, que a gente discorda, no momento do expediente, enfim. Eu precisaria de 3 minutos para colocar a versão dos vereadores, né? Foi o ofício vindo do Executivo, vereador. Foi o Executivo vindo, um ofício vindo do Executivo, como de comum, sempre lê esse ofício. Ele não acabou de ler o ofício. Eu sei, Mas mas aí teve ofício da a emenda da Controladoria, porque passa pela Controladoria, e agora ele vai ler o ofício vindo do Executivo. Não está nenhuma ordem, não está tirando que, nenhuma em geral, ordem. no expediente, esse tipo de expediente fica para leitura posterior dos vereadores, não é lido na íntegra. Como foi lido, eu só gostaria de ter 3 minutos para colocar a posição dos vereadores. Só isso. Espera só um minuto. Segundo a assessoria jurídica, Beto e outras pessoas, só no explicação pessoal mesmo. Tá bom. Por favor, primeiro secretário, prossiga com a leitura. O inquérito civil protocolado MPSP 14.0471.00047/2018-74. Assunto: improbidade administrativa, violação de princípios. Promoção de arquivamento. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar notícia de que a Prefeitura vem se abstendo de responder aos requerimentos apresentados pela Casa Legislativa e, quando faz, responde de forma incompleta e lacunosa. Assim, a Prefeitura estaria perturbando a ação fiscalizatória dos edis. Instado a se manifestar, o representado, por meio de sua Controladoria Geral, negou qualquer conduta intencional em impedir a atuação dos vereadores no exercício de suas funções. Esclareceu, no entanto, que inúmeros requerimentos são apresentados de forma ininteligível, outros completamente desarrazoados e desproporcionais, praticamente impossíveis de serem respondidos sem afetar o bom andamento da máquina pública. Acrescentou ainda que muitos requerimentos têm as informações disponibilizadas no site do município, no portal de transparência, juntou documentos. Eis a síntese do necessário. É o caso de arquivamento do presente feito. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, é inquestionável que o Poder Legislativo detém a titularidade do poder de controle sobre os atos do Executivo, enfatizando que a atividade parlamentar permite ao órgão dela incumbido, como sucede com as câmaras municipais, o acesso a diversos instrumentos viabilizadores do desempenho dessa especial prerrogativa de ordem institucional, como o poder de requisição de informações, que legitima a solicitação de esclarecimento dirigida ao próprio Poder Executivo. No entanto, como qualquer função ou atribuição inerente à administração pública, a atividade fiscalizatória deve obediência aos princípios constitucionais. O artigo 2º da Carta Magna consagrou a teoria de separação dos poderes e dos freios e contrapesos. Assim, apesar de independentes, os poderes devem atuar de maneira harmônica, com cooperação mútua e lealdade institucional. Não obstante isso, o poder fiscalizatório não pode se imiscuir em questões afetas à discricionariedade do administrador, sob pena de ingerência na autonomia do Poder Executivo. Nesse sentido, resulta, portanto, em interferência ilegítima de um poder sobre o outro, caracterizando manifesta intromissão na função confiada ao chefe do Poder Executivo
de exercer a direção superior e dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública. Ainda, os dispositivos do ADCT da Constituição Gaúcha, ora questionados, exorbitam da autorização constitucional de auto-organização, interferindo indevidamente na necessária independência e na harmonia entre os poderes, criando globalmente na forma nominada pelo autor verdadeiro plano de governo, tolhendo o campo de discricionariedade e as prerrogativas próprias do chefe do Poder Executivo, em ofensa aos artigos 2º e 84, 2º da Carta Magna. Tecidos essas breves considerações, constata-se que a prerrogativa institucional legislativa deve se pautar em diversos parâmetros. Deste modo, não afastando a relevância da atribuição conferida à Casa Legislativa, no caso em Testília, não se vislumbra a violação de qualquer dos princípios da administração pública. Isso porque, conforme demonstrado pela Controladoria do Município e admitido pelos próprios edis, a maioria dos requerimentos tem resposta. Mas não somente isso. Consoante corretamente obtemperado pela municipalidade, alguns dos requerimentos violam a razoabilidade com pedidos genéricos e de difícil concretização, os quais demandariam a disposição de funcionários de várias secretarias para total e ampla efetivação. Um exemplo é o requerimento número 147/2017, em que em um dos tópicos requisita o Executivo a apresentação de relatório de todos os lotes existentes na cidade, informando o bairro, zonamento, nome do proprietário, matrícula, se possui isenção de pagamento de IPTU e relação de todos os loteamentos aprovados de 1993. Tal feito se apresenta em demasiado desarrazoado, além de requisitar dados sigilosos de todos os munícipes, sem qualquer fundamento para tanto. Ora, situações pretéritas à gestão atual já foram submetidas à análise criteriosa e técnica do Tribunal de Contas do Estado, a qual, diante de incongruência, requer esclarecimento. Nesse SPEC, os edis devem minimamente fundamentar seu requerimento, pautando-os em irregularidades concretas e determinadas, indicando objetos específicos do questionamento. Um pleito tão genérico como o acima mencionado compromete o bom andamento da gestão pública, exigindo uma força-tarefa não disponível pela municipalidade. O requerimento número 130/2017, nas folhas 77, é outro exemplo da falta de razoabilidade na atuação legislativa, quando requer planilha Excel com o nome de todos os servidores da Secretaria Municipal de Serviços que receberam hora extras e os valores percebidos individualmente entre 2012 e 2016. Vale repisar, portanto, que muitos desses requerimentos são extremamente genéricos e não se pautam em qualquer notícia de irregularidade, ou sequer indicam a pertinência do requerimento. Esse excesso de solicitações de caráter amplo e de difícil cumprimento demanda, repito, uma equipe da administração pública unicamente para apreciar as demandas da vereança. Posto isso, pelos elementos carreados não se consta atuação irregular por parte da municipalidade, nem mesmo a intenção de impedir a fiscalização do Poder Legislativo. Nesse diapasão, não se consta violação aos princípios norteados da administração pública, não se vislumbrando a prática do ato improbo. Diante desse quadro, promovo o arquivamento da presente inquérito civil, submeto a questão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para o necessário reexame da matéria, conforme dispõe o artigo 9º da Lei nº 7.347, de 85. Remitam-se, pois, as nossas homenagens aos autos do Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 100 do ato normativo CPJ 484/2006. Vinhedo 23 de abril de 2018, assina o promotor Rogério Sanches Cunhas, Uli Berbet Porto Tonolo, assistente jurídico. Acabou. Por quê? Tem mais algum? Não, acabou. Foi os dois, 110 e 117. Você pode ler. Aí, aqui é para você ler.
Aguinha. Expediente apresentado pelos vereadores. Projeto de lei. Projeto de lei número 25, 2018, autoria vereador Márcio Melli. Instituir no calendário oficial do município de Vinhedo a Semana de Incentivo ao Uso de Bicicletas e conscientização sobre a importância do respeito aos ciclistas e da outras providências. Encaminhe-se à Procuradoria Jurídica as comissões permanentes. Projetos de decretos legislativos. Projeto de decreto legislativo número 12, 2018, autoria vereador Rodrigo Paixão, Sandro Rebeca, Edson PC, do Gelme, Ana Genesini, Flávio Bittar, Rui Macaxeira e Carlos Florentino. Dispõe sobre a sustação do decreto municipal número 162, de 28 de junho de 2017. Encaminhe-se à Procuradoria Jurídica as comissões permanentes. Projeto de decreto legislativo número 13, 2018, autoria vereador Carlos Florentino. Dispõe sobre a concessão da medalha Machado de Assis ao ilustríssimo jovem Gabriel Batista da Cruz. Encaminhe-se à Procuradoria Jurídica as comissões permanentes. Projeto de decreto legislativo número 14, 2018, autoria vereador Sandro Rebeca. Dispõe sobre a concessão do diploma de reconhecimento à pastoral da criança. Encaminhe-se à Procuradoria Jurídica as comissões permanentes. Projeto de decreto legislativo, autoria vereador Sandro Rebeca. Sobre a concessão de diploma do mérito policial ao ilustríssimo guarda municipal Francisco Assis Nunes de Almeida. Encaminhe-se à Procuradoria Jurídica as comissões permanentes. Requerimentos. Requerimento número 48, 2018. Autoria vereador Edu Gelman. Requeremos, nos termos constitucionais, legais e regimentais, digniciador da mesa oficial do senhor prefeito municipal, que através da secretaria competente nos preste as seguintes informações. 1. Cópia de capa a capa do processo edital de pregão presencial número 41, 2017, processo número 67662, 2017. Está em votação o requerimento número 48, 2018. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Requerimento número 49, 2018. Autoria, vereador Rodrigo Paixão. Requeremos, nos termos constitucionais, legais e regimentais, digniciador da mesa oficial do senhor prefeito municipal e os secretários municipais de Meio Ambiente, Urbanismo e Obras, para que prestem as informações, com cópia de documentos, acerca da rua José Ronder com a rua Natal Valho, região classificada como área de risco. 1. Houve autorização para corte de mata nativa? 2. Existe projeto para abertura de prolongamento da via? 3. Existe notícia de contaminação do solo nesta área? Está em votação o requerimento número 49 de 2018. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo. Eu solicito a palavra ao Sandro Rebeca. Concedida. Com a palavra o vereador Rodrigo Paixão. Senhor presidente, demais vereadoras, público presente, boa noite a todos. Eu até ponderei se manteria esse requerimento, porque eu mantive contatos com a Secretaria de Obras e com a Secretaria do Meio Ambiente, e hoje eu tive uma resposta mais concreta sobre a principal questão desse requerimento, que é a questão 2, né, sobre autorização para a abertura de uma via, né, se uma rua que liga a José Roder até um loteamento que foi aprovado. E, na verdade, tem uma planta já antiga, onde existe esse prolongamento, né, isso foi demonstrado para mim hoje. Mas eu vou manter o requerimento, porque é importante que venha a resposta oficial, né, com a planta, para mostrar para os moradores. Foram vários moradores que me procuraram lá do bairro, e existe uma dúvida, né, porque eles têm outros documentos em mãos. E mantenho também porque existe aqui uma questão relativa a uma eventual contaminação da área. Nós estamos falando aqui de uma parte do bairro Buracão, né, é chamada assim, inclusive, porque tem um vale grande, e num determinado momento, tanto o poder público como a população jogaram muitas coisas lá, material de construção, contaminantes, e tem uma história de que foi enterrado ali 2.000 pneus,
pneus e outras coisas. Então, eu quero verificar se isso é real, se tem algum histórico lá na Secretaria de Meio Ambiente. Hoje eles não acharam, mas é algo que é bastante importante. Não sei se todos os vereadores e vereadoras sabem da área que eu estou falando, mas tem um conflito ali, né, que é um conflito entre a vizinhança e o loteador, entre os moradores e a prefeitura também. Então, acho que é bastante importante que a gente tenha essas respostas. Esperando, claro, que a prefeitura responda, né? Eu vou falar depois na minha fala livre sobre essa provocação feita hoje pela prefeitura e pela controladoria. Obrigado a todos. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Turno número 50, 2018, autoria vereador Rodrigo Paixão. Requeremos nos termos constitucionais, legais e regimentais, digne-se adotar a mesa oficial sobre o prefeito municipal e os secretários municipais de Meio Ambiente, Urbanismo e Obras para que prestem informações sobre, com cópia de documentos, acerca do Canjaranas. 1. Qual o andamento do processo 9837-2016? 2. Qual a previsão da nova sinalização ao lado da portaria 1? 3. Em relação à área de risco localizada na rua Fernando Rotella com a João Galo, quais medidas estão sendo adotadas para minimizar os riscos? 4. As denúncias sobre despejo de lixo e contaminantes foram apuradas? Está em votação o requerimento número 50 de 2018. Alguma liderança quiser encaminhar a votação? Não havendo nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Requerimento número 51, 2018. Autoria vereador Sandro Rebeca. Requeremos nos termos constitucionais, legais e regimentais, digne-se adouta a mesa oficial do senhor prefeito municipal, que através da secretaria competente nos preste informações junto à Polícia Municipal referente ao histórico de práticas de delitos no bairro Altos do Morumbi. 1. Em quantas ocorrências de roubos e furtos a Polícia Municipal foi acionada nos anos 2015, 16, 17 e 18, até a presente data no bairro Altos do Morumbi? 2. Quantos infratores foram detidos em ações da Polícia Municipal no bairro Altos do Morumbi entre os anos 2015 e 2018, até a presente data? 3. Quais ações foram tomadas para combater os crimes ocorridos no bairro Altos do Morumbi? 4. As câmeras de monitoramento instaladas na saída do bairro Altos do Morumbi, sentido a cidade de Valinhos, estão em funcionamento? Está em votação o requerimento número 51 de 2018. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo, não havendo nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Requerimento número 52, 2018. Autoria vereador Sandro Rebeca, Edson PC e do Gelme Rodrigo Paixão. Requeremos nos termos constitucionais, legais e regimentais, digne-se adotar a mesa oficial do senhor prefeito municipal, que através da secretaria competente nos preste informações a respeito dos eventos descritos abaixo. 1. Qual o valor gasto com a aquisição de alimentos, sucos e refrigerantes servidos em coffee break, lanches para cerimoniais, lanche para inaugurações, coquetéis de lançamento, kits lanches, lançamento de revistas no período do ano 2012 até o momento? Está em votação o requerimento número 52 de 2018. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo, não havendo nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Requerimento número 53, 2018. Autoria vereador Edson PC. Requeremos nos termos constitucionais, legais e regimentais, digne-se adotar a mesa oficial do senhor prefeito municipal, que através da secretaria competente nos presta as seguintes informações referentes ao servidor da Guarda Civil Municipal, senhor Claudemir Braz de Araújo, conforme abaixo. 1. Encaminhar informações se o servidor citado recebe vale transporte para que se desloque de sua residência para o local de trabalho. 2. Encaminhar o número de conduções diárias utilizada para que se desloque de sua residência até o local de trabalho. Encaminhar comprovantes dos valores recebidos referente ao vale transporte dos anos 2017 e 2018. Está em votação o requerimento número 53 de 2018. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo,
Não havendo nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Requerimento número 54/2018. Autoria, vereador Edson PC. Requeremos, nos termos constitucionais, legais e regimentais, de que está doutor mesa oficial sobre o prefeito municipal que, através da secretaria competente, nos preste as seguintes informações referentes à empresa prestadora de serviços à Prefeitura Municipal de Vinhedo, Litucera. Limpeza e engenharia conforme abaixo. 1. Encaminhar em planilha Excel ou qualquer outro tipo de arquivo que informe detalhado os serviços realizados no setor de áreas verdes, sendo limpeza, conservação, manutenção, roçada, manual e mecanizada, dos anos 2015, 16, 17 e 18. 2. Enviar detalhado em planilha de Excel ou qualquer outro tipo de arquivo que se informe os endereços, a medição do serviço em metros quadrados, referente a cada serviço realizado nos anos 2015, 16, 17 e 18. 3. Enviar detalhado os valores e comprovantes de pagamentos referente a cada serviço realizado dos anos 2015, 16, 17 e 18. Informar o nome do profissional responsável pela Prefeitura por fiscalizar cada atividade e serviço prestado da empresa contratada. Está em votação o requerimento número 54 de 2018. Se alguma das lideranças quiserem encaminhá-lo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Senhor presidente, de antemão vou dizer que não estarei votando contra nenhum requerimento aqui, mas diante esse requerimento me parece que vem bem ao encontro aí do que foi lido agora há pouco do Ministério Público. Eu não consegui guardar todos os detalhes, vou pedir uma cópia depois disso para a gente verificar, talvez até ponderar nós, vereadores, para o futuro, talvez até tentar mudar alguns procedimentos, de repente até o vereador Rodrigo sempre fala em encaminhar requerimento direto, de repente pensar nisso, porque isso aqui realmente é um requerimento que me parece, né, quando fala todos os anos, não sei se lá em cima se tem esse controle, mas enfim, a resposta virá lá de cima, de qualquer forma, mas me parece bastante compatível com o que o MP disse, Ministério Público. E só faço aqui, já disse, vou votar favoravelmente, mas faço uma menção aqui para que a gente possa pensar e detalhar e verificar os próximos requerimentos de forma harmônica, todos, né? Alguns acabam, às vezes, não sei se atrapalhando lá em cima, se lá em cima tem condições, se não tem, mas enfim, alguns pedidos que a gente vê que podem parecer até humanamente impossível de responder, mas enfim, faço aqui não é crítica, e sim uma ponderação visando a gente, como vereadores, todos sentar, conversar e debater sobre essa questão, porque até comparado ao que veio do MP que o senhor presidente pediu para ler agora há pouco aí. Então, fica aí só a minha ponderação e estarei encaminhando favoravelmente. Mais algum vereador quer encaminhar para a liderança? Peço a palavra ao líder Sandro Rebeca, vereador. Concedo a palavra. Com a palavra, o vereador Rodrigo Paixão. Eu estava imaginando, né? A controladoria levanta a bola e aí vem algumas pessoas e corta, igual o jogo de vôlei, né? Então, qual é o discurso? Há um excesso de requerimentos, há um abuso de requerimentos, estão dando muito trabalho para a prefeitura. Eu comparo a Câmara de Vinhedo, eu vou falar com mais calma na minha fala livre, com outras câmaras da região. Às vezes, na Câmara de Valinha entra 20, 30 requerimentos numa mesma sessão. Eu já assisti diversas sessões de câmaras aqui da região. Às vezes entra muitos requerimentos num dia. Então, o que eu vejo aqui, na verdade, é uma má vontade da prefeitura de responder. Veja, não vou nem entrar no método, pode ser qualquer item que o vereador e qualquer vereador peça. 2015, 2016, 2017, 2018. É o mesmo prefeito. Não dá nem para falar, olha, está pedindo coisa dos anos anteriores. Mas muitas vezes o vereador, para ter um comparativo... Eu já vi vereadores da base, inclusive, que pediam comparativos dos outros governos para ver se naquele outro governo fazia igual ao atual. E eu acho legítimo. E votei a favor. E votarei de novo. Porque, às vezes, é preciso ter o parâmetro. Não dá para a gente ter, como a análise, às vezes, um único período. Para a gente falar, por exemplo, se teve ou não superfaturamento, se está gastando ou não. Por exemplo, a prefeitura gosta de falar, comparar com outros governos a questão da publicidade, que é só publicidade falando que as coisas estão boas na cidade. E aí, vários vereadores pediram números de anos anteriores. Então, a gente veio aqui votar contra, olha, não vou votar contra, isso é uma grande bobagem. Vou encaminhar favorável, vou fazer uma fala
destronando esse ofício da Controladoria enviado na noite de hoje, essa sessão. É um absurdo, é uma provocação o que o prefeito municipal fez. No meio do inquérito civil, tinha uma série de requerimentos que foram resolvidos no curso do inquérito civil e pegou 2 casos para falar do total. Mas não vou me ater a isso, só estou comentando porque o vereador Paulinho Palmeira acabou colocando. Então, senhor presidente, votarei favorável a esse requerimento, a todos os requerimentos. Insisto que também sou favorável ao requerimento, como a maior parte do Brasil, mandar do gabinete direto para o prefeito. E se a Controladoria se sentir desconfortável, precisar de mais alguma informação, a própria Controladoria entra em contato com o gabinete e pede algum esclarecimento. Agora, não dá para a gente ficar cerceando e sufocando a fiscalização na Câmara. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, eu iria abordar esse assunto na minha fala e até vou dar sequência falando a respeito posteriormente, mas já que o assunto entrou em pauta agora, eu acho importante me posicionar. Eu entendo que o requerimento de informação é um instrumento legítimo e necessário para o vereador exercer o seu trabalho, o seu mandato. Afinal, a fiscalização é uma das prerrogativas, não só um direito, como um dever de um vereador, que deve ser exercido no seu mandato. Eu mesmo já falei sobre esse assunto aqui. Fiz já nesse mandato alguns requerimentos de informação, algumas informações consegui pessoalmente em contato com secretários, em alguns casos fiz requerimento. E no meu mandato também, no passado, também fiz muitos requerimentos de informação como uma forma de exercer o trabalho de fiscalização. Agora, o único detalhe que eu vejo em algumas situações, Rodrigo, de fato, eu acho que aí o Ministério Público teve um entendimento bastante razoável, porque eu entendo que quando se pede, às vezes, requerimento desde 2012, como foi dado alguns exemplos aqui, e uma série de informações que você precisa de talvez um caminhão, uma caminhonete para trazer todo o material necessário. Eu não estou falando de todos, né? Mas tem. Isso demanda, né, em determinados casos, eu não estou generalizando, eu acho que tem muitos requerimentos que são legítimos e necessários, mas quando você tem em excesso e requerimentos que extrapolam, de fato, o objetivo de fiscalizar e passa a ser uma forma de tentar sobrecarregar o executivo, áreas do executivo, com uma demanda muitas vezes que nem vai ser investigada devidamente ou profundamente, ele perde a sua função de fiscalizar e começa a ter uma outra função, que é de tentar atrapalhar o Poder Executivo. Quando ele se transforma nisso, nessa ferramenta, ele vira um desvirtuamento. Então, nesses casos específicos, eu já disse aqui, acho que continua sendo um direito do vereador, sim, perguntar, questionar. E continuo achando que não deveria ser necessário depender de aprovação aqui do plenário. Acho que é um direito garantido, então que se encaminhe direto como disse o vereador Rodrigo, do gabinete, e se o executivo entender que há caso que não é cabível, que é impossível de responder, de compilar, de levantar, ele que não justifique e não o faça, mas não tire o direito do vereador de fazer. Eu entendo que, de fato, há requerimentos que são cabíveis, grande parte deles, e há muitos que eu acho que acabam extrapolando e tendo mais esse objetivo, às vezes, de levantar suspeitas sobre determinados assuntos, mesmo que, de fato, não exista, eventualmente, uma irregularidade, mas só o fato de você perguntar, de você questionar, já causa uma dúvida. Mais algum vereador pela liderança? Não havendo mais manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Requerimento número 55, 2018. Autoria vereador Edson PC. Queremos, nos termos constitucionais, legais e regimentais, dignos adulta à mesa oficial do senhor prefeito municipal, que através da secretaria competente nos preste as seguintes informações referentes à transferência de funcionários da Secretaria de Saúde, conforme abaixo. 1. Encaminhar em planilha de Excel ou qualquer outro tipo de arquivo que informe os nomes dos funcionários e suas funções que foram transferidos de setores, departamentos e postos de trabalho nos anos 2017 e 2018. Informar quais os motivos para a transferência nos anos 2017 e 2018.
3. Informar as reclamações recebidas na ouvidoria e dos funcionários envolvidos por setores dos anos 2017 e 2018. Está em votação o requerimento número 55 de 2018. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Requerimento número 56, 2018. Autoria vereador Edson PC. Queremos, nos termos constitucionais, legais e regimentais, dignidade da mesa oficial do senhor prefeito municipal, que, através da secretaria competente, nos preste as seguintes informações. Referentes à Secretaria Municipal de Serviço, SERM, conforme abaixo. 1. Enviar notas fiscais referente à compra de pedra rachão dos anos 2014, 15, 16, 17 e 18, até o momento. Está em votação o requerimento número 56 de 2018. Se alguma da liderança quiser encaminhá-lo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Paixão. Pela líder. Autorizo a liderança. Desculpa, Sim. peço a palavra Com o líder. ao líder Sandro Rebeca. Com a palavra Rodrigo Paixão, vereador. Vamos pegar esse exemplo aqui do requerimento do vereador Edson PC, que poderia ser de qualquer outro vereador. Provavelmente tem algo que o estimula a pedir notas fiscais para fazer uma verificação, que ele recebeu ou na internet, ou no WhatsApp, ou pessoalmente, etc. Porque é o seguinte, se o vereador colocar aqui que recebeu uma denúncia tal de tal pessoa, vão falar que está personalizando, que está atravessando o carro nas frentes dos bois, está difamando, etc. Isso eu estou falando, gente, para todo mundo, né? Para a gente pensar, porque a vida é muito dinâmica, né? Pode ser que as condições da política de venda elas mudem, né? Então, vamos aqui pensar hipoteticamente. Um requerimento que coloque uma acusação deve ser evitado, né? Isso é para discurso na tribuna. Então, se o vereador precisa fazer uma verificação, olha, tem uma denúncia que está acontecendo tal problema, e ele solicita isso, e aí a controladoria fala que tem que mandar milhares de papel, primeiro que não é verdade, que hoje é tudo mandado digitalmente, quase nada vem por papel, sabe? Então, é uma falsa polêmica. Na minha opinião, a controladoria está querendo criar uma condição para dificultar mais respostas de requerimento, né? Não concordo com esse posicionamento que está sendo colocado aqui hoje, vou detalhar isso. Mas, olha, é um exemplo típico, e eu já vi diversos vereadores fazerem, de diversas forças políticas. Por que o vereador não pode recorrer a um pedido de 2014, 2015? Então, o que ele vai fazer? Se calar? Ou pedir uma CPI? Ou pedir uma comissão processante? Ou chamar a TV Globo? Ou chamar uma Assembleia Geral com os moradores de Vinhedo? Um questionamento. O que o vereador deve fazer diante de um questionamento, de uma cobrança e de uma acusação? O requerimento é o principal instrumento do vereador. É o principal, eu vou defender aqui até o fim. Pode ser do meu principal adversário que esteja fazendo um requerimento. Senão nós vamos diminuir o poder da Câmara. É disso que se trata. Porque, repito, se a controladoria tem uma dificuldade, não está clara uma pergunta, que ela envie um e-mail, um ofício para o gabinete do vereador. O que não pode é ficar fazendo essas provocações absurdas. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulinho Palmeira. Senhor presidente, primeiro que aqui ninguém falou que alguém é contra requerimento, vamos deixar isso bem claro. Segundo que de fato esse exemplo é perfeito, realmente fala aqui um caso específico, enviar notas fiscais, de repente, ou informações das notas fiscais, sobre um produto específico. Isso é perfeito, está ótimo o requerimento. Ninguém está discutindo esse requerimento. Eu, por exemplo, quando disse do outro lá que veio ao encontro, inclusive, o que eu disse parece que é um ofício do MP, é isso? Uma decisão do Ministério Público, né? É isso que eu disse, que nós, como vereadores, temos que discutir se a controladoria encaminhou para cá, eu vi o nome da NEA, não sei se foi encaminhado para a prefeita, isso eu quero até verificar depois, presidente, se eu puder encaminhar uma cópia desse ofício para os vereadores, se não para todos, pelo menos eu quero, para mim entender o que se trata, isso aí que eu não vi direito. A gente leu o novo vereador lendo, mas não dá para captar tudo ao mesmo tempo. Então é isso, ninguém aqui é contra requerimento nenhum não, vereador, não tem polêmica nenhuma aqui não, eu acho. O que eu disse é que existe
parece uma decisão do Ministério Público de arquivamento de alguma coisa lá, foi o que eu entendi, não sei o que é, e que a gente tem que sentar e só verificar. Porque, de fato, todos nós temos o direito, como bem o Marquinhos disse, é obrigação nossa, inclusive, fazer os requerimentos de forma correta, pedir, fiscalizar principalmente, isso é fato, não estamos discutindo aqui. Estou dizendo que algumas vezes, aquele que eu indaguei, por exemplo, que fala de plano inicial de limpeza, conservação e manutenção, roçada de todos os... eu até quero ver se vocês vão ter lá, enfim, imagino a dificuldade que vai ser, mas estou dizendo, às vezes a gente quer até colaborar, que um requerimento bem feito até dificulta eles lá em não responder. Eles têm por obrigação responder, mas quando a gente faz o requerimento bem feito, eles não têm nem como falar não. Porque muitas vezes a gente vê muitos reclamando aqui, pô, não veio a resposta, não veio a resposta. E muita gente vê eles reclamando, pô, mas também a pergunta não dá para entender. Só estou ponderando. Então foi isso que eu fiz. Ninguém é contra requerimento, somos favoráveis. Disse até que também acho que deve ser direto. E ponto. E com relação a esse exemplo que foi dado aqui, perfeito. Ele é o básico do que acho que deve ser da forma que deve ser encaminhada. Se lá, de repente, falar não conseguimos, se são muitas notas, são isso, eles vão responder, mas é específico. Então, está aí, só pondero novamente e digo que, para mim, não vejo polêmica nenhuma, não vejo nenhum vereador aqui sendo contra requerimento, ou que foi contra requerimento, até porque me parece que eu li um trecho aí embasado em... Vereadores reprovam requerimento, isso nem sei se teve, preciso até verificar isso aí, quem é que está reprovando, de certa forma, mas só pondero novamente que sou favorável, estarei votando favorável a todos os requerimentos. E a ideia aqui quando eu coloquei, principalmente chamou atenção porque foi uma decisão do Ministério Público, só por isso. E já que a gente está sempre aqui e sabemos o poder do Ministério Público, o respeito que merece e o quanto trabalha de forma correta, temos que sentar e analisar essa decisão do Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo mais manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Requerimento número 57/2018. Autoria, vereador Edson PC. Requeremos nos termos constitucionais, legais e regimentais, digniçado totalmente oficial do senhor prefeito municipal, que através da secretaria competente, conforme a lei 124/2013, artigo 51, a pena de demissão aplicada nos casos de, inciso 5, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, nos preste as seguintes informações. 1. Quais ações foram tomadas pela Prefeitura Municipal de Vinhedo em relação ao funcionário Anderson Borges Brito? Está em votação o requerimento número 57 de 2018. Se algumas das lideranças quiserem encaminhá-lo. Peço a palavra ao Sandro. Concedida a palavra. Com a palavra o vereador Edson PC. Esse caso foi apontado, né, pelo Ministério Público e não foi lido nesta casa. Não veio ofício. Como o prédio da Polícia Militar também foi apontado pelo Ministério Público e não foi lido. Como o caso do nepotismo, que foi apontado pelo Ministério Público, também não foi lido vereador, aqui. Então, nesse caso, é sobre esse requerimento, eu estou lendo. Sim, eu estou falando dos ofícios que vêm do Ministério Público, igual... O caso em questão é do requerimento, não dos ofícios. Então, sobre esse requerimento, primeiro, quem foi que autorizou, né? Quem autorizou ao funcionário a receber ilegal? Foi ilegal. O Ministério Público também achou isso. Quem foi que autorizou? Alguém autorizou. Eu quero saber também quem foi que autorizou. E outra, existe a lei. Existe a lei nisso daí. E a lei está aí também. Então, quero saber como foi feito isso daí. Então, eu vou perguntar requerimento por requerimento. Tá? Eu quero saber também. Agora, o que eu acho, né, o Ministério Público levantou, foi apontado, né, apontado por mim, levado até lá, que o funcionário recebeu mais de 100 mil reais, sendo irregular. Recebendo um salário de mais de 12 mil, sendo diretor da guarda. Dinheiro público. Se eu não tivesse visto, ele teria recebendo. Fiquei sabendo que prefeitos anteriores também aconteceu a mesma coisa. Olha quanto tempo vem acontecendo isso. Então, obrigado a todos aí. Mais algum vereador? Não
Não havendo mais manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Moções. Moção número 95, 2018. Autoria vereador Sandro Rebeca, subscrito por vereadores. A Câmara Municipal de Vinhedo do Estado de São Paulo apresenta nos termos regimentais esta moção de aplausos à comunidade Nossa Senhora de Fátima pela realização do tríduo corrido nos dias 10, 11 e 12 de maio, com a presença do diácono Laércio, Padre Carlos e Padre Emerson, e também pela procissão e missa do dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, realizada pelo Padre Emerson. Que do deliberado dessa casa seja dada ciência ao diácono Laércio, Comunidade de Cristo Redentor, endereço Rua Santa Cruz das Palmeiras, número 1170, Jardim Nova Europa, Campinas, Padre Carlos Lemos, endereço Rua Antônio Vendramini, número 31, Nova Vinhedo, Padre Emerson de Almeida Amaral, endereço Rua São Francisco de Assis, número 110, Vila João 23. Moção número 96, 2018. Autoria, vereador Paulinho Palmeira. A Câmara Municipal de Vinhedo do Estado de São Paulo apresenta nos termos regimentais a presente moção de congratulações a todos os servidores da Secretaria de Saúde pela mobilização do dia D, Data Nacional de Vacinação contra a Gripe. Que do deliberado dessa casa seja dada ciência a todos os servidores que colaboram com esta campanha, na pessoa do diretor da Vigilância em Saúde, senhor Renato Frederico Marcondes Machado Keschel, e o senhor secretário de Saúde, doutor Alexandre Viola. Moção número 97, 2018. Autoria vereador Sandro Rebeca. A Câmara de Vereadores de Vinhedo do Estado de São Paulo apresenta nos termos regimentais esta moção de apelo ao Ministério da Educação e ao SECAD para que não ocorra reforma nas diretrizes fundamentais da Política Nacional de Educação Inclusiva, PNPI, de 2008, sob a justificativa da necessidade de atualização. Que do deliberado dessa casa seja cientificado ao excelentíssimo senhor ministro da Educação, Rocieli Soares da Silva, endereço Esplanada dos Ministérios, 8º andar, Brasília, Distrito Federal. Moção número 98, 2018. Autoria vereador Carlos Florentino, subscrito por vereadores. A Câmara Municipal de Vinhedo do Estado de São Paulo apresenta nos termos regimentais a presente moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, por meio da secretaria competente, proceda em caráter emergencial e urgente estudos necessários para atender as seguintes demandas da Corporação da Guarda Civil Municipal. A adequação da Lei Complementar número 124/2013, à Lei Federal 13.022/2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil. Aquisição de novos coletes balísticos para integrantes da Guarda Municipal de Vinhedo. Aquisição de veículo SUV para patrulhamento tático especializado e aquisição de uniformes novos. E que do deliberado dessa Casa de Leis seja dado conhecimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o mesmo tome as devidas providências para evitarmos maiores transtornos. Moção número 99, 2018, de urgência. Autoria vereador Sandro Rebeca. A Câmara de Vereadores de Vinhedo do Estado de São Paulo apresenta nos termos regimentais a presente moção de pesar à família da senhora Ivânia Márcia Galvão, falecida no dia 18 de maio de 2018, aos 63 anos. A senhora Ivania era solteira e deixa irmãos e sobrinhos. Que do deliberado dessa casa seja dada ciência à família enlutada, residente à rua 9 de julho, 1110, Centro Vinhedo. Encaminha-se a moção de pesar, número 99, de 2018, de urgência. Agora eu vou, né? Estão em discussões as moções número 95 a 98. Algum vereador quer discuti-las? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Florentino. Boa noite, senhor presidente, vereadora Flávia, Ana, demais vereadores, público presente, guarda municipal, sindicato, secretários, diretores, amigos. Senhor presidente, essa moção, primeiramente sou favorável a todas as moções apresentadas nesta noite. E também tem a moção 98 de 2018, moção de apelo
ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que por meio da secretaria competente procede em caráter emergencial e urgente estudos necessários para atender a seguinte demanda da corporação, da Guarda Municipal. Senhor presidente, sabemos que nós temos uma lei federal em vigor já faz alguns anos, de 13.022, é o Estatuto Geral das Guardas Municipais no Brasil. E é uma lei federal e que ainda não foi colocada em prática no nosso município. E nós, guardas municipais, almejamos há muito tempo que essa lei ela seja colocada em prática, porque isso daí ela atualiza direitos e deveres da Guarda Municipal. E também junto com a Lei 13.022, também a moção solicitando a troca de coletes balísticos. Temos hoje em torno de aproximadamente 60 coletes balísticos vencidos. E eu já tenho cobrado há muito tempo, outros vereadores têm falado, e sabemos que o colete coloca em vida, o colete vencido, ele coloca em vida, em risco de vida, em risco de morte, a vida do guarda municipal. Temos cobrado, eu acho que não deveria ter chegado em momento algum essa situação. O colete, ele é de extrema necessidade na segurança do GCM. Para quem não sabe, se um inspetor pegar um GCM sem colete, ele é punido, é colocado no papel e ele é punido. Então nós solicitamos ao Executivo, à Secretaria de Administração, que por gentileza libere o mais rápido possível a compra desses coletes, porque sabemos que a IPI é de primeira utilidade, e se o GCM, no acaso, resolver não sair para a rua por causa da falta de colete ou pelo colete vencido, ele está no seu direito. Também, senhor presidente, as viaturas, temos cobrado bastante a questão das viaturas. Também teve alguns vereadores falando em sessões passadas sobre a viatura que quebrou. Sabemos que as nossas viaturas estão todas, a maioria danificadas. Quando leva para Campina, para a empresa que faz os aluguéis, o aluguel dono do aluguel das empresas, a maioria das viaturas vai com problema e muitas das vezes retorna com o mesmo problema. Então, para que não seja colocado em risco novamente a vida do GCM, a vida do profissional, que seja o mais breve possível trocar dessas viaturas. E eu solicito ao Executivo, solicito ao secretário de Administração, que troque todas as viaturas, as 12 viaturas, e não só 2 por mês, como foi colocado. Porque eu acho que o contrato ele tem que ter data de vencimento vigente. Então, solicito, é uma moção de apelo, está colocando em risco a vida dos GCM da nossa cidade. Uniformes, os nossos uniformes têm extrema necessidade. A última compra de uniforme faz mais de 2 anos. Então temos a necessidade enorme de compra de uniformes. Uma viatura para o patrulhamento. O tático, sabemos que o tático da guarda, ele faz operações sempre especiais e mostrando um grande serviço à sociedade. Então temos a necessidade, foi feita uma emenda impositiva para a compra das viaturas e infelizmente até agora não saiu do papel. Solicito ao Executivo, solicito ao secretário de Administração que libere a compra dessas viaturas, a troca dessas viaturas, a compra dos coletes, a compra dos uniformes. Isso é para o profissional prestar um melhor serviço à cidade de Vinhedo, um melhor serviço à sociedade de Vinhedo e à nossa cidade. Que Deus abençoe. Mais algum vereador querendo discutir? Com a palavra o vereador Paulinho Palmeira. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Ana, vereadora Flávia, público presente, a todos uma boa noite. Nesse momento estamos falando das moções e
de antemão também, ressalto, estarei votando favoravelmente a todas. Cumprimentar o vereador Sandro, que encaminha uma moção de aplausos à comunidade Nossa Senhora de Fátima, pela realização do tríduo ocorrido nos dias 10 e 11, né? Aquela comunidade, sabemos quanto é atuante, o quanto são unidos, né? Foi uma bela festa da comunidade e merece, assim, os aplausos, nosso reconhecimento. Eu fiz uma moção de congratulações aos servidores da área de saúde. Vejo que, inclusive, o Sindicato da Saúde aqui, sabemos o quanto os servidores batalham, lutam o seu dia a dia, mas... E muitos falam, mas parece ser obrigação deles, né? Porque é por conta da vacinação da gripe, né, Renato? Um dos coordenadores, inclusive, desse trabalho. Teve o dia D, mobilização do dia D, e esta moção, nós nos congratulamos com o trabalho feito pelos servidores, por toda a equipe da saúde. Encaminho um abraço a todos. Comunico-os que essa casa está aqui apresentando hoje essa moção de congratulações, Renato, porque sabemos o quão difícil é, né, mobilizar toda uma sociedade. E ainda que possa parecer ser atribuição deles, pura e simplesmente, sabemos da dedicação do servidor. Não é tão simples e tão fácil assim, não. Inclusive, nós tivemos uma péssima notícia na região essa semana. Hoje, acho que foi, né? Acho que Sumaré teve, inclusive, o falecimento de uma criança, parece, por conta da gripe H1N1. Então, nós temos que estar, enquanto sociedade, aqui muito mobilizados, alertar a todos, orientar a todos para que procurem, sim, os postos de vacinação, pois é de extrema gravidade o problema. Muitos, às vezes, têm medo de uma reação da vacina. Ela é segura. Estive conversando muito com os médicos da área de saúde, da Secretaria de Saúde, e disseram que não tem problema nenhum. Então, essa moção aqui é oportuno para lembrarmos a toda a sociedade que se faz necessário aí, a princípio a vacinação são para crianças e idosos, né, Renata? Mas vai atingir toda a comunidade, né? O governo, a vacina vem do governo e ela é distribuída primeiro para aqueles que são mais vulneráveis, mais passíveis aí de poder adoecer por conta da gripe, da vacina, da gripe H1N1, né? Bom, então peço também que seja votado favorável de todo mundo, por todos os vereadores, essa moção de congratulações com os servidores da Secretaria de Saúde. Também a moção de apelo ao Ministério da Educação aqui do Santos, estarei votando favorável, de extrema importância, né, acerca aí da reforma, diretrizes fundamentais da Política Nacional de Educação Inclusiva. E o Florentino bem ressaltou aqui a moção de apelo ao prefeito. Nós sabemos quanto todos estão se empenhando aí com relação às dificuldades que temos na aquisição de alguns produtos e materiais, mas quando se diz guarda municipal, é material de primeira necessidade, né, Florentino? Nós estamos falando muito com o Poder Executivo acerca dessa questão, dos coletes, dos uniformes, e a moção de apelo vem aí levar o que nós já temos debatido muito nas reuniões. Esperamos que o Poder Executivo acate com presteza e urgência essa moção, né, vereador Florentino? Pois sabemos a importância da nossa guarda municipal na nossa cidade. A nossa guarda é uma das mais bem conceituadas do nosso país, para não dizer só de Vinhedo e do estado, e merece sim toda a atenção. E sabemos as dificuldades de uma licitação, de buscar isso, buscar aquilo, mas o executivo tem nos dado respostas positivas no sentido de buscar logo esses materiais, mas precisamos de urgência, né, Florentino? Então, você falou muito bem aqui e tem o nosso apoio indiscutivelmente e, como em todas as reuniões, temos debatido com o governo e o secretário disse também que está atento e buscando aí solução rápida para essa questão e assim esperamos. Voto favoravelmente a todas as moções. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Sandro Rebeca. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares. De antemão, já quero adiantar o meu voto às moções, votarei favoravelmente, explicando cada uma delas, não é? Primeiro, os parabéns à própria comunidade Nossa Senhora de Fátima, a cidade que se movimenta, não é? Cada vez que um grupo de pessoas se reúne para trazer o bem do morador de Vinhedo, é motivo de aplausos, não é? Então, ali, através da pessoa do padre Emerson, congratulo aquela região. Também, muito bem pensado e bem lembrado a moção do vereador Paulinho Palmeira, especificamente a questão do dia D, a vacinação, cabe geralmente quanto mais propaganda, melhor, não é? Os pais necessitam também de um alerta. Muitas vezes
a doença pode parecer, ou a ameaça do vírus pode parecer que está longe da nossa realidade, mas precisa ser constante. Então, parabéns ao pessoal da Secretaria de Educação, nada mais do que justa essa moção para que parabenize e lembre que vai até o dia 30, não é? Campanha nacional vai até o dia 1º, mas como o dia 1º é ponto facultativo, na semana que vem o alerta aí para que não deixe para a última hora. Então, que a gente possa cada vez mais propagandear, eu acho que é a palavra certa, não é? Para que as crianças sejam protegidas. Também aqui lembrando a moção de apelo 98, parabéns aqui ao vereador Florentino, que é o mínimo necessário que a Guarda Municipal possa trabalhar com o mínimo necessário. Eu acho que a palavra redundante resume a moção. Não tem sentido a gente trabalhar ou a gente cobrar uma postura, um trabalho da Guarda Municipal, do servidor público, se ele não tem o mínimo necessário. Então, mais do que da hora essa moção de apelo, se precisar da nossa ajuda, né, o que a gente possa colaborar. Eu quero usar esse tempinho final para explicar a moção 97. Não é até um nome difícil da gente pronunciar, porque não faz parte do dia a dia. Mas o PNPEI, ele significa o seguinte: é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, essa moção que a gente encaminha ao Ministério do Trabalho é uma moção preventiva, digamos, não é? Então, com a chegada das eleições, o ministro do Trabalho se afastou e tomou posse um outro ministro do Trabalho que, infelizmente, não tem um conhecimento da área. Aí eu chamo de conhecimento da área o mínimo necessário de tempo para trabalhar no Ministério da Educação. Então, o manifesto dessa equipe, ele diz o seguinte, abre aspas: recebemos com indignação a notícia de que o Ministério da Educação fará uma reforma nas diretrizes fundamentais da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, sob a justificativa mórbida e sem fundamento da necessidade de atualização. Tal política foi fundamentada na Constituição Federal de 88, e na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A proposta de reforma exclui do nome da política o termo na perspectiva da educação inclusiva. Isso já diz muito sobre o que se pretende. Trata-se de um revisionismo, o que significa não uma atualização, apenas um artifício para que a gente pare de pensar na inclusão. Então a preocupação é a seguinte: o movimento é uma tentativa de recriar espaços específicos para os segregados, para a relação ensino-aprendizagem da pessoa com deficiência, prática que a legislação vigente rechaça e que a atual política que o MEC quer destruir igualmente não permite. Sabemos como as triagens acontecem e quais são as consequências da hierarquização do ser humano. Sabemos que é papel do poder público assegurar a educação inclusiva e aprofundar as práticas educacionais inclusivas. Então aqui continua, eu vou usar o meu tempo na fala livre, mas eu acredito que essa movimentação é justa, e aí nessa semana eu estarei divulgando, usando um gerúndio, na minha rede social, o caminho para que a gente possa movimentar e cobrar que, de fato, não se retirem direitos. Não é? É uma alternativa e um apelo, na verdade, para que a pessoa com deficiência não seja excluída. Então, por enquanto, é isso. Mais algum vereador? Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Flávia Bittar. Boa noite a todos, vereadores, público presente. Rapidamente eu vim comentar sobre duas moções. A primeira, Paulinho Palmeira, muito bem colocada aqui. Acho que essa gestão da saúde, principalmente com alguns profissionais novos, parabenizo aqui o Renato Cacho, que tem acompanhado muito de perto o trabalho, é uma gestão de saúde preventiva muito forte, né? A gente vê isso desde o ano passado, com as vacinações e com cuidado antecipado anti-leishmaniose, a febre amarela e agora com a gripe, né, com a questão da vacinação. Então, acho que é uma gestão muito pautada nessa medicina preventiva. Isso é muito importante. Nós não tivemos nenhum caso em Vinhedo, tanto de febre amarela em humanos como de leishmaniose, e eu tenho certeza que nós não vamos ter de H1N1, porque a Secretaria de Saúde tem feito um trabalho brilhante nessa questão preventiva. E, Florentino, não poderia deixar de comentar. Estamos juntos aqui, nós sempre comentamos sobre isso nas nossas reuniões, levamos isso ao prefeito por diversas vezes. É um assunto de extrema importância, saúde, educação e segurança, né, como a gente sempre comenta. Então, é mais do que na hora, né, da gente estar
tendo uma resolução lá de cima para que venham esses uniformes, que venham esses coletes. Ninguém está pedindo nada de exorbitante, nada que não seja obrigação e não seja o básico, né, para a Guarda Municipal poder operar, já que a Guarda Municipal de Vinhedo ela está sempre nos atendendo, ela que faz toda a pauta de segurança da cidade, muito mais do que qualquer outro policiamento aqui, até pelo volume de funcionários, pelo treinamento, pela atenção que sempre foi dada a ela e pelo investimento. Então a gente espera que continue assim. Conte conosco aí para poder exigir isso quantas vezes for necessário lá do Executivo. A gente está junto nessa luta aí. Boa noite. Mais algum vereador? Está em votação única a moção número 95. Questão de ordem, senhor presidente. Com a ordem. Como já foi debatido por vários vereadores, as moções, solicito que sejam votadas englobadamente. Será apreciado pelo plenário. Foi aprovado. Estão em discussões moções número 95 a 98. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Beleza. E agora? Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura das indicações. Dispensadas. Expediente recebido diversos. Ofício número 31/2018. SEAB encaminhando esclarecimento sobre a revogação do parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar número 154 e 157/2017. Encaminhe-se. Ofício da Administração número 5/2018, Sanebave, em atendimento ao disposto no artigo 3º da Lei Municipal número 1811 de 1991. Encaminhe-se. Comunicamos aos senhores vereadores que as demais correspondências recebidas diversas para a sessão encontram-se à disposição na Secretaria da Casa. Nada mais consta, senhor presidente. Terminadas as matérias